Vamos fazer, então, esse silêncio interior, né, de concentração, da gente se colocar na sala, lá no Recanto de Sheila, né, por exemplo, e vamos ouvir, então, o nosso irmão Rubem, que vai ler uma ambientação do livro Pão Nosso. Por favor, Rubem. Bom dia a todos. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Pondera sempre, do livro Pão Nosso, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E o que de mim, diante de muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Paulo, segunda carta aos Coríntios, Timóteo 2.2. Os discípulos do Evangelho, no espiritismo cristão, muitas vezes evidenciam insofreável entusiasmo, ansiosos de estender a fé renovada, contagiosa e ardente. No entanto, semelhante movimentação mental exige grande cuidado, não só porque assombro e admiração não significam devoção interior, como também porque é indispensável conhecer a qualidade do terreno espiritual a que se vai transmitir o poder do conhecimento. Claro que não nos reportamos aqui ao ato de semeadura geral da verdade reveladora, nem à manifestação da bondade fraterna, que traduzem nossas obrigações naturais na ação do bem. Encarecemos, sim, a necessidade de cada irmão governar o patrimônio de dádivas espirituais recebidas do plano superior, a fim de não relegar valores celestes ao menosprezo da maldade e da ignorância. Distribuamos a luz do amor com os nossos companheiros de jornada, todavia, defendamos o nosso íntimo santuário contra as arremetidas das trevas. Lembremos de que o próprio mestre reservava lições diferentes para as massas populares e para a pequena comunidade dos aprendizes. Não se fez acompanhar por todos os discípulos na transfiguração do Tabor, na última ceia, aguarda a ausência de Judas para comentar as angústias que sobreviveriam. É necessário atentarmos para essas atitudes do Cristo, compreendendo que nem tudo está destinado a tudo. Os espíritos enobrecidos que se comunicam na esfera carnal adotam sempre critério seletivo, buscando criaturas idôneas e fiéis, habilitadas a ensinar aos outros. Se eles que já podem identificar os problemas com a visão iluminada, agem com a prudência nesse sentido, como não deverá vigiar o discípulo que apenas dispõe dos olhos corporais? Trabalhemos em benefício de todos, estendamos os laços fraternais, compreendendo, porém, que cada criatura tem o seu degrau na infinita escala da vida. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Obrigada, Rubem, muito obrigada. O texto é excelente para a nossa reflexão. Vale a gente perceber, né, como nós julgamos e pré-julgamos as pessoas e não sabemos o que se passa no íntimo de cada um. O nosso compromisso é sempre com o bem, independente de quem seja a quem estamos fazendo bem. Então, nosso compromisso é primeiramente com a gente mesmo, fazendo o bem, né? E procurando sempre a serenidade, trabalhar com idoneidade, com ética, isso é muito importante. Eu vou ler rapidamente apenas um pequeno trecho de uma mensagem do Pastorino, lá do Minuto de Sabedoria, de que eu gostei muito, que diz assim: não se deixe abater pela tristeza. Todas as dores terminam. Aguarde que o tempo, com suas mãos cheias de bálsamo, traga o alívio. A ação do tempo é infalível e nos guia suavemente pelo caminho certo, aliviando nossas dores, assim como a brisa leve abranda o calor do verão. Mais depressa do que supõe, você terá a resposta na consolação de que necessita.
eu achei essa mensagem muito adequada pelo momento, né, que a gente passa. Não nos deixemos abater pela tristeza, pelo desânimo, pela desesperança. Isso é muito, muito, muito sério, né? Então, nós vamos ouvir agora a mensagem da nossa irmã Sheila, que o Mário vai ler para nós. Por favor, Mário. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Porto. O livro é a mensagem do dia de Cleito Levi, pelo Espírito Cheio. A mensagem de hoje é destino espiritual. A vida de cada pessoa é como um rio correndo para Deus. No mundo encontrarás quem te fira com os calhaus da ingratidão. Outros tentarão turvar as águas dos teus pensamentos, lançando ideias poluentes. Por vezes, as dificuldades te apertarão o leito da existência, fazendo surgir as zonas da insegurança. De outras vezes, depararás com as pedras do desânimo, tentando barrar-te o curso. Em todas as situações, porém, continua seguindo animado pela correnteza da confiança. Tudo passará, e nenhum obstáculo conseguirá impedir que deságues no oceano do amor total, onde encontrarás a razão do teu destino espiritual. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Porto. Mais uma vez, agora dessa vez, a nossa irmã Sheila dizendo que tudo passa, tudo passará, né? Isso aí. Então, vamos nos preparar para a nossa prece de abertura, fechando os nossos olhos, respirando profundamente, aquietando os nossos corações e nossas mentes, para que possamos entrar no clima da prece. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Pai de infinito amor, Francisco de Paula e os benfeitores da nossa amada casa, Jesus, amigo nosso de todas as horas, que nos ensinou que onde uma ou mais pessoas estiver reunidas em seu nome, ele ali estará. Aqui estamos para agradecer pela oportunidade de nos reunirmos em nome de Jesus e para aprender e praticar as leis que o nosso Pai deixou gravadas em nossas consciências. Pedimos que abençoem nossos lares, nosso espaço virtual, abençoe nossa expositora da manhã de hoje. Pedimos as suas bênçãos para que possamos nos fortalecer e aprender a vivenciar os seus ensinamentos, nos tornando melhores pessoas. Que possamos aproveitar esses momentos em que estaremos reunidos para vibrar nossos corações na mesma sintonia de amor. Que a nossa querida irmã Sheila esteja conosco, que sua falange do bem nos envolva a todos nós, em nossos lares, nos dando a serenidade e a concentração necessárias para vibrarmos sempre na mesma sintonia. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, a nossa irmã Niura vai ler um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, Caridade para com os criminosos, parágrafo 14. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinos que Deus deu ao mundo. Deve existir entre os verdadeiros discípulos de sua doutrina uma fraternidade completa. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos, se arrependerem, como a vós mesmo, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Pensai que sois mais repreensíveis, mais culpado que aqueles aos quais recusai o perdão
e a comiseração? Porque, frequentemente, eles não conhecem Deus como conheceis, e lhes será pedido menos do que a vós. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Graças a Deus. Mais uma vez, nos exortando a sermos indulgentes, a não pré-julgarmos e de que, informando, né, se a gente já sabe, mas para lembrar a gente que todos somos irmãos em humanidade, sem exceção, né? Então, a gente vai ter agora o prazer de ouvir e de ver a nossa irmã Patrícia, que vai falar sobre o Livro dos Espíritos, e ela informa quais são as perguntas, tá bom, Patrícia? E qual é o capítulo e tal. Que Deus abençoe. Obrigada, Márcia. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Que a paz de Mestre Jesus esteja conosco nessa manhã de hoje. Que a irmã Sheila esteja entre nós, auxiliando nos trabalhos dessa manhã. Que assim seja, graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Todos me ouvem bem? Que bom. Então, hoje, gente, nos coube falar do Livro dos Espíritos, das perguntas 541 às perguntas 557. São 3 itens, na verdade, 3 itens distintos, e eu convido a todos, então, a fazer essa leitura do 541 ao 557, mas é bastante interessante que, como as leituras de hoje de manhã, e eu nunca gosto de, quando eu sempre me perguntam, você quer uma leitura do Evangelho específica? Eu nunca gosto, porque eu tenho certeza que aquilo que vai ser lido ao acaso vai ter tudo a ver com o que vai estar no estudo. Então, eu prefiro deixar que eles, os espíritos, nos contem o que eles querem que a gente escute do que eu escolher, e eu acho que a sabedoria deles é muito maior do que a minha. Então, eu prefiro sempre que seja feita a leitura ao acaso. E tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje. Então, já nesse primeiro bloco de perguntas, que vão dos 541 a 548, Kardec ele questiona os espíritos com relação aos espíritos, a participação dos espíritos durante o combate. Eu vou falar de algumas coisas que Kardec considerou e depois eu vou trazer uma reflexão para a gente, principalmente trazendo para os dias de hoje, do que a gente tem que fazer, desses grandes combates que a gente passa, que hoje a gente também vive um combate um pouco diferente, mas vamos aos poucos, vamos caminhando aos poucos. Então, Kardec, na verdade, ele começa esse trecho do Livro dos Espíritos questionando se os espíritos eles são capazes, então, de influenciar nos grandes momentos de guerra, nas grandes batalhas, se eles estão ali presentes. E aí a resposta dos espíritos é que sim, os espíritos eles estão sempre presentes, mesmo nos campos de batalha. Esse é o momento que a gente tem que parar um pouquinho para dar uma refletida. Em primeiro lugar, porque Kardec ele coloca realmente sobre a participação dos espíritos, os espíritos orientando para que os soldados, naquele momento, eles tomem as melhores decisões, mas é preciso, nesse momento, nesse trecho do Livro dos Espíritos, que a gente pare um pouco para pensar. Em primeiro lugar, não só para pensar, mas para refletir. Em primeiro lugar, por conta da questão da guerra. Nenhuma guerra, ela, por mais que Kardec coloque aqui, porque os espíritos do bem eles vão sempre estar do lado da justiça. Mas eu acho muito difícil, e principalmente os exemplos que a humanidade tem dado para nós, pelo menos na história da nossa humanidade, qual guerra é justa? Para que lado a guerra é justa? Eu acredito que no momento em que a gente entra em guerra, entra em conflito de tal tamanho, e a gente teve as oportunidades não de acompanhar, mas a gente sabe da história, as guerras que nós passamos, em especial as 2 últimas que estão mais presentes, estão mais na nossa mente, vivas na nossa mente, foi a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, e hoje ainda existem guerras, principalmente associadas às questões religiosas. E a gente se pergunta, não só religiosas, como questões territoriais, qual guerra é justa? Aonde está a justiça quando um irmão se lança a assassinar o outro por entender que a sua verdade é maior do que a do outro? Então, na realidade, se a gente parar para refletir um pouco, os espíritos estão presentes sim, mas talvez para que aqueles horrores da guerra, aquela energia gerada pela guerra, ela seja um pouco dissipada para que menos pessoas sofram com aquilo, ou menor consequência tenha aquilo, que o ideal é que as guerras não existissem.
Mas a gente tem que lembrar uma outra coisa. Senão a gente pensaria da seguinte forma, então se a guerra ela existe e os espíritos não conseguem controlá-la, será que Deus então não está presente? Deus nos abandona naquele momento onde existe a guerra? E isso de fato não se dá. A gente precisa entender que as grandes transformações ocorrem depois desses grandes cataclismas, seja ela uma guerra, seja ele um fenômeno da natureza, as grandes transformações elas também ocorrem. E Deus só permite que aquilo ocorra porque, na verdade, às vezes é necessário um desencarne coletivo, às vezes é necessário que um determinado espírito passe pelaquela situação, as pessoas, mesmo que não estejam envolvidas diretamente com o conflito, é necessário que passe por aquela situação. Então, por isso que Deus permite que chegue a esse ponto. Mas é claro que nós tínhamos um livre-arbítrio de não deixar chegar a esse ponto, e claro que nós vamos sofrer as consequências. Então, de uma forma geral, quando Kardec coloca se os espíritos estão presentes naquele momento, se eles se colocam naquele momento, sim, principalmente aconselhando para que não chegue àquele ponto, mostrando o melhor caminho, tentando intuir para o melhor caminho. E, por outro lado, nós sabemos que os espíritos ignorantes, aqueles espíritos que não querem o progresso da humanidade, os espíritos ainda belicosos, aqueles que ainda desencarnaram, provavelmente por um motivo de guerra também, eles querem que a guerra aconteça, eles querem o desequilíbrio, eles querem a desarmonia. E esses espíritos ali estão presentes também. E eles também influenciam nas decisões. E aí eu vou chamar a atenção de um trecho do livro Nosso Lar, Psicografia de Chico Xavier, de André Luiz, em que ele fala justamente, eles falam sobre os rumores da Segunda Guerra Mundial. E a psicosfera, e citam da questão da psicosfera do nosso planeta no momento dessas guerras, falando justamente sobre isso. Enquanto alguns irmãos espirituais estavam no trabalho de tentar evitar de que aquela guerra acontecesse, por outro lado, uma pleiade de espíritos ainda pouco evoluídos estavam ali investidas para que aquela violência se desse. E a gente sabe qual foi o resultado. De fato, a gente teve uma guerra, mas jamais, em momento algum, os espíritos evoluídos eles deixaram de auxiliar para controlar que aquilo ali não levasse, por exemplo, ao fim da nossa humanidade. Porque a gente imagina, a gente teve 2 bombas, o final da guerra foi caracterizado por 2 bombas de hidrogênio, que dizimou praticamente algumas regiões do Japão. Então, imagina se aquilo ali tivessem caído em mãos erradas e eles tivessem saído lançando aquilo pelo planeta inteiro. Então, os espíritos trabalharam muito naquela época, primeiro para remover os espíritos que estavam desencarnando naquele momento e depois para controlar o que estava acontecendo no nosso planeta para a gente não chegar a um mal muito maior. E a gente tem notícias de hoje, quando nós estamos no momento de guerra, talvez seja a guerra de hoje, nossa, não é uma guerra de armas. A nossa guerra hoje em dia é uma guerra ideológica, onde cada um que detém a verdade quer fazer a sua verdade prevalecer sobre o outro. E aí a gente não se entende. E aí a gente está na situação que está. E o que acontece com o nosso planeta? Gera uma energia tão negativa, tão destrutiva, que os espíritos superiores estão com dificuldade de nos ajudar. E tanto hoje, as leituras de hoje vêm trazendo da necessidade da gente fazer a nossa parte, da necessidade da gente perdoar criminosos, porque talvez a ignorância deles seja maior que a nossa, nos convidando a fazer a nossa parte. Quando a gente não pode fazer nada, a gente não tem que lançar a mão das armas, a gente não tem que lançar a mão da palavra, talvez. Talvez nesse momento a gente tenha que lançar a mão do silêncio da prece. E orar para auxiliar esses amigos que estão trabalhando também. A gente não está abandonado desses espíritos superiores, eles estão tentando nos ajudar, mas, mais uma vez, como é um momento de uma guerra que seja, a gente está numa guerra contra um vírus, nesse momento, é claro que existem amigos espirituais menos esclarecidos que também tentam fazer com que essa situação se perpetue, que as pessoas briguem, que as pessoas entrem em desunião e a psicosfera do nosso planeta não avance. A gente está num momento de transição, a gente está no momento em que estamos entrando num planeta de regeneração. E imaginem quantos irmãos desejam que essa regeneração não venha. Principalmente a regeneração individual de cada um de nós. Porque o planeta ele segue seu curso. Jesus como governador do nosso planeta, Deus em sua criação, na sua ideia de criação, eles vão fazer a evolução do nosso planeta seguir.
Nós precisamos seguir junto com eles. Nós precisamos não atrasar a nossa evolução. E os amigos espirituais, como todos os processos de transformação da nossa Terra, eles estão conosco. Mas é necessário que façamos a nossa parte para deixar eles atuar, para que eles possam atuar e a gente seguir para uma fase melhor. Depende muito de nós esse momento. E, sem dúvida, esse momento é mais um momento de prece, de silêncio, de oração, do que, de fato, a gente tomar qualquer atitude. Claro que, sendo necessária, a gente tem que tomar. Lógico que a gente não pode também... Existe trecho no Evangelho que fala que também a gente se calar frente ao mal também não é uma boa posição. Mas a gente também não pode perder o equilíbrio. É sobre isso que a gente tem que falar, de não perder o equilíbrio. A gente não pode deixar que o mal se propague, mas a gente também, em vistas de não deixar o mal se propagar, a gente não pode perder o nosso equilíbrio e acabar fazendo mal também. Então, o melhor posicionamento agora é tentar, no máximo possível que a gente conseguir, manter a calma e se manter em prece. Mais do que nunca, o orar e vigiar se faz importante. Continuando nesse trecho, Kardec pergunta se as pessoas envolvidas diretamente com os comandos da guerra, como, por exemplo, generais, aqueles que estão comandando as ações, se eles também não sofrem influência espiritual. E aí ele responde que sim, ele diz que os benfeitores espirituais também ali se colocam para ajudar esses generais a tomarem as melhores soluções, de forma a quê? Resolver o conflito. Mas, de novo... os amigos menos esclarecidos, eles também ali estão. E aí a gente tem que chamar a atenção mais uma vez que tudo depende, a influência que essa pessoa vai ter, tudo vai depender do seu, na verdade, do seu íntimo, da sua intenção que ele tem frente àquela guerra. Por isso a necessidade do orar e vigiar. Se aquele general, ele pensa o mal, ele quer um mal, ele quer ferir, ele quer matar, como um benfeitor espiritual ele vai atuar sobre ele? Não há como atuar. Ele não tem a psicosfera necessária para ser influenciado pelos esses bons espíritos. Então, eu acho que essa parte do Livro dos Espíritos, eles nos chamam a atenção, sim. Os amigos espirituais, eles estão sempre trabalhando, mesmo em momento de conflito. Mas cabe a nós nos colocarmos numa posição de ser ajudados. Porque se a gente não entra em sintonia com esses benfeitores espirituais, se a gente não entra em sintonia com esses irmãos, como ser ajudados? Será que a gente está escolhendo o lado certo da batalha? E é difícil, a gente cria uma psicosfera em nossa volta, em que é difícil eles interferirem, quais as influências que a gente vai sofrer? E aí não adianta a gente dizer depois, falar assim, não, mas a pessoa estava ali na guerra, ele foi mal orientado porque tinha um espírito obsessor. Será que tinha espírito obsessor? Ou será que ele mesmo não provocou essa obsessão? E a gente tem que sempre lembrar, porque a gente se desculpa muito. E a gente lê o Livro dos Espíritos, quando fala em obsessão, então é a hora que a gente se desculpa. Então justamente, o meu comportamento é porque tem um obsessor ali me perturbando, eu estou me comportando assim por causa do obsessor. E às vezes a gente está entrando em contato, e a gente vai ver um pouquinho mais para frente nos outros itens que isso acontece. É a gente que está entrando em contato com o obsessor, é a gente que está baixando o nosso padrão vibratório. E nas guerras não é muito diferente. Se aquele general que está ali, ele tem intenção de fato de resolver o conflito para um bem maior, e às vezes essas coisas acontecem, estamos num plano de provas e expiações, e o mal ele ainda acontece, o mal ele sobrepõe ao bem ainda, então ele vai ser orientado em fazer coisas que terminem com aquilo. Agora, se ele estiver interessado em destruição, se ele estiver interessado, movido por orgulho, vaidade, quem vai estar orientando ele? Isso nos serve de exemplo. Voltamos a falar da gente perdoar os criminosos, que a gente fala, tá vendo na humanidade, o fulaninho fez mal à humanidade porque ele era mal orientado. Sim, ele era mal orientado, talvez por ignorância. E nós? Como é que estamos nos orientando? Porque às vezes aquele irmão não conhece a Deus, às vezes ele não conhece religião, ele não conhece nada. E nós que conhecemos? Como é que a gente se posiciona? Quando a gente vê aquela coisa lá na televisão, que aconteceu alguma coisa no país, a gente começa, mata, esfola, bate nele. Como é que a gente está se posicionando? Será que a gente está perdoando os criminosos ou será que a gente está deixando se envolver por essa psicosfera do mal, querendo vingança? E qual é o ambiente que a gente está criando? A gente esqueceu de orar e vigiar. Então, nesses momentos em que a Terra está numa situação difícil, o importante é a gente lutar
para manter o nosso pensamento elevado, porque senão esses espíritos não conseguem atuar. E como nas guerras, como na situação atual, esse é o nosso papel, esse é o nosso trabalho. Evitar crítica, evitar julgamento, porque isso, nesse momento, não vai ajudar. Então, o nosso posicionamento tem que ser de se colocar à disposição da oração e orar para a gente sair dessa situação mais rápido. Por fim, nesse item, Kardec pergunta sobre a desencarnação dos espíritos que estão participando, então, das guerras, desses eventos. Como é que eles desencarnam? Eles desencarnam, quando eles chegam ao outro lado, como é que eles se colocam? Primeiro, eles respondem o seguinte: o espírito, em primeiro lugar, o desencarne dos espíritos em uma guerra não necessariamente um desencarne instantâneo. Às vezes eles levam um tempo, até porque se eles são feridos mortalmente, eles podem levar um tempo até de fato chegar a óbito. Então esse desencarne é lento, mas ainda assim auxiliado pelos benfeitores espirituais. Todo desencarne, mesmo no momento de guerra, e isso no nosso lar a gente tem o comentário sobre a participação desses espíritos, recolhendo aqueles espíritos que estavam desencarnando naquele momento, para tentar esclarecer e trazer esses espíritos. Então, a gente sabe que esse desencarne pode não ser imediato. E aí eles perguntam, mas como é que eles desencarnam? Eles ainda acreditam que estão em guerra? E eles respondem que sim. Por quê? Naquele momento que eles desencarnam, se ele é praticamente instantâneo, a primeira percepção que eles têm ao deixarem o corpo é que eles estão vivos. Se eles têm a impressão que ainda estão vivos, eles ainda acham que estão na batalha. A questão toda é a seguinte: neste momento, o trabalho da espiritualidade superior é de extrema importância, porque senão tem irmãos, como a gente tem conhecimento das nossas câmaras de desobsessão, que acreditam ainda estarem em batalha até hoje. Muitos irmãos, às vezes, se apresentam nas sessões de desobsessão ainda carregando suas armas, mas não é irmão da Primeira Guerra e Segunda Guerra, não. Era irmão da Guerra Bárbara. E apresentam aquelas armas daquele período, ainda irmãos romanos que participaram de algumas guerras de Roma, eles apresentam ainda armas daquela época, ou seja, eles desencarnaram, não tiveram conhecimento ainda, não tiveram noção que aquilo ali, esse período acabou, e eles, como se sentem vivos, e a primeira sensação que eu acredito que quando a gente desperta na espiritualidade, quando de fato despertamos, é que estamos vivos, eles até hoje ainda não tiveram a percepção de que aquilo acabou. Eles acham que ainda estão naquele momento, ainda carregam aquelas armas e ainda acham que estão naquele período e precisam ser esclarecidos. E esse é o trabalho da espiritualidade superior no momento do desencarne do espírito que está, na verdade, de uma pessoa que participou de uma guerra e está sendo removida naquele momento. É o esclarecimento para que ele perceba que aquilo acabou. E aí Kardec ainda pergunta, mas eles ainda têm aquele sentimento, ainda têm o ódio, ainda quer matar outra pessoa? E eles dizem que momentaneamente sim, porque justamente eles são retirados do corpo e se encontram vivos e se acham no período de guerra. Quando eles adquirem as informações, eles vão começando a ter a percepção de que aquilo acabou, aí sim eles entendem que não estão mais ali, estão vivos, mas em outra situação, e aí eles dão sequência. Mas tem espírito, isso pode ser algumas horas depois do desencarne, mas pode levar anos, gerações, para que eles entendam que aquele período ali, ele acabou. Bom, passando então à segunda parte, que fala sobre pactos, o assunto aqui muda um pouquinho, as questões 549 e 550, Kardec ele começa a perguntar se existe pacto entre o encarnado e o desencarnado, se é possível fazer pactos. Exemplo, aquela história que a gente costumava ouvir, que aquela pessoa fez pacto com o diabo. O que os espíritos respondem? Não há pactos. Não é possível fazer pacto com nenhum espírito. Mas aí a gente agora vai ter que abrir um parêntese. Esse pacto entre os espíritos, a gente tem que pensar o seguinte: quando nós estamos encarnados, independente se somos médiums, se não somos médiums, isso não vem ao caso agora e nem é isso que o trecho trata, a gente se acha muito esperto. A gente se acha muito detentor da verdade, muito detentor do conhecimento. E aí essas pessoas que acham que estão fazendo pactos com espíritos A, B, C ou D, na realidade, ele acha que está usando aquele espírito para fazer uma determinada ação em favor dele. Na verdade, é um amiguinho espiritual desencarnado que está lá usando ele como marionete. Então, aquilo que a gente acha, que algumas pessoas dizem, não, aquela pessoa fez um pacto com o espírito não sei o que das quantas,
E aí ele consegue tudo que ele consegue porque ele fez o pacto com esse espírito. Mal sabe essa pessoa, se de fato é isso que ela está fazendo, que na verdade ela está se tornando um escravo daquele espírito. Porque aquele espírito que está se utilizando dele, certamente que ele tem mais conhecimento, mais malícia e se utiliza desse espírito para se alimentar. Como, por exemplo, ele quer riqueza, quer o luxo, para poder ficar nas festas, na bebida, na comida. O que aquele espírito está fazendo? Ele vai dar tudo aquilo para ele. Por quê? Para se utilizar daquilo ali. Porque ele necessita de utilizar aquilo ali. E aí, um dia, quando esse irmão vier desencarnar, achando que está por cima da carne seca, que está lá, dominou o espírito, quando chegar lá, ele vai se descobrir não dominador, mas sim dominado. Esses pactos, eles não existem. Nada mais são do que simples casos de obsessão. E imagina uma pessoa que, dependendo do espírito que ele vai se enturmar, quando ele desencarnar, o que ele não vai encontrar? E aí vem o arrependimento, que você vive uma vida de muitas felicidades, muito gozo, muito materialismo, e aí, quando chega lá, vem a responsabilidade, vem a consequência. E, na verdade, não é punição. A gente acha, então, quando chegar do outro lado, esse aí vai ser punido. Não vai ser punido, não. Ele só vai sofrer as consequências dos atos que ele cometeu. E vai se arrepender e vai sofrer muito. Porque quando ele tem consciência daquilo que ele fez, aí vem o sofrimento. E aí vem o clamor por uma nova encarnação para que possa reparar os seus atos. E aí Kardec ainda faz mais uma pergunta. Mas e aquelas pessoas que dizem que, não, além de fazer pactos, vendem a alma para o diabo? Esse daí pior ainda, porque não dá para vender o que não é seu. A nossa alma pertence a Deus. Como é que a gente vai vender para alguma coisa para alguém se não é nossa? A gente não se pertence, a gente não é dono de nada. O que nós temos materialmente, Deus nos dá por empréstimo. Quando quer, também tira. E nosso espírito pertence a Deus. Então, a gente não pode se vender para ninguém. Mas isso foi um folclore. Naquela época se falava muito disso, até mesmo. A gente tem histórias, até na televisão, a gente já viu novelas que falam, fulano tinha pacto com o diabo, vendeu a alma para o diabo. Isso não passa de lenda. É isso que os espíritos colocam para Kardec. Na verdade, isso não existe, porque nós não somos donos de nós mesmos. Então, não existe isso, a gente vender nada para ninguém. Na verdade, o espírito que está dizendo que está comprando, na verdade, está saindo prejuízo, porque ele não está comprando nada. Mas chama atenção a gente pensar nas sintonias que a gente está fazendo, no que tipo de sintonia a gente está provocando, e que a gente tem que ter esse cuidado. Quando a gente fala do pacto, estou fazendo o pacto, mesmo que seja para uma coisa boa. Estou fazendo pacto com Santo Antônio para desencalhar esse ano. Ruim, gente, não pode fazer isso. A gente não faz pacto com Santo Antônio. A gente pode pedir para achar uma pessoa legal, para achar uma companhia boa, mas fazer para Santo Antônio não faz pacto, gente. E aí o que pode acontecer? Se a gente vai nesse pensamento, e tem muita gente que pensa, quando chega a festa junina, então é um barato, que fala assim, não, vou botar lá Santo Antônio de cabeça para baixo, coitadinho de cabeça para baixo, para arranjar um homem bonito, rico, famoso, enfim. Santo Antônio fez isso não, gente. Santo Antônio tem mais que fazer. Então, provavelmente, com quem a gente vai sintonizar é com algum espírito brincalhão, que vai provavelmente nos envolver, a gente vai criar maior fé naquilo ali, mas a gente vai estar sintonizando com o espírito brincalhão. Os espíritos superiores, eles não estão à nossa disposição. Eles vão fazer o serviço que tem que fazer. Ao contrário, a gente veio aqui para servir. Então, se a gente quiser fazer pacto com alguém, se é que já disse que não dá para fazer pacto, mas se a gente quiser fazer alguma amizade, alguma coisa, façamos com os bons espíritos e nos coloquemos à sua disposição, porque Jesus, quando esteve encarnado, era dessa forma que ele fazia. Ele nunca veio para pedir aos outros que servissem para ele. Ele veio para servir. Então, o exemplo está dado. Não adianta a gente fazer pacto com ninguém. A gente veio aqui para trabalhar, gente. A gente está aqui, nós somos os trabalhadores da última hora. Que a gente desperte para isso. Que a gente não vai fazer pacto com espírito nenhum. A gente vai pedir ajuda aos nossos mentores para fazer a nossa parte e se colocar a serviço de Deus e do Mestre Jesus. Por fim, no terceiro item, Kardec pergunta sobre poder oculto, talismãs e feiticeiros. Esse aqui, então, é ótimo. Que vai da 551 a 556. Tem mais um, né? Por fim, não, é o penúltimo. E aí, Kardec pergunta se, de fato, eu vou começar lendo a primeira questão, que a gente desenvolve a partir daí. Pode um homem mau, com o auxílio de um mau espírito que lhe seja dedicado, fazer mal ao seu próximo? E os espíritos são categóricos. Não, Deus não permitiria.
Parênteses. Vamos lá. Um homem com auxílio, ele fala que é do poder oculto. Um homem com auxílio de mau espírito pode fazer mal ao seu irmão? Ele, no primeiro momento, responde que não. Só que depois ele coloca o seguinte: poder fazer o mal não pode, mas se aquele irmão pelo qual você está desejando o mal, ele também estiver sintonizado numa energia negativa, pode pegar, vamos dizer assim. Não é que possa pegar, mas o que acontece? Vamos lá. Eu estou no imbróglio com a pessoa do meu trabalho. Eu xingo a pessoa toda hora, a pessoa me xinga. Eu mando energia para ela negativa toda hora, a pessoa me manda energia negativa. Vai acontecer, se eu mandar uma praga para a pessoa, pode pegar? Pode, porque ela está sintonizada comigo. Agora, se eu sou uma pessoa que eu tento bloquear, eu não me entendo com determinada pessoa, mas eu perdoo, eu não quero esse tipo de sentimento. Vai pegar alguma coisa? Não. A não ser, em algum momento aqui, os espíritos falam isso, que seja uma prova necessária para mim. O mal só chega a nós quando nós precisamos passar por ele, senão Deus seria injusto. Então, ele coloca a gente num plano encarnado, todo mundo junto aqui, e assim, deliberadamente, uma pessoa pode fazer mal a mim de forma injusta? Não tem justiça. Não tem justiça. Se algo acontecer, a pessoa pensar no mal, e se por coincidência esse mal se concretizar, por algum motivo eu precisava passar por aquilo. Agora, se eu não precisar, se eu não estiver sintonizada, se eu não entrar na mesma ambiência, não adianta, que Deus não permite que o mal chegue. Mas, de novo, voltamos à leitura inicial. Precisamos que façamos o quê? A nossa parte. Eu não posso sintonizar com aquele que está exasperado, que está desequilibrado, e é difícil. Se a gente, de repente, entra numa conversa com uma pessoa desequilibrada, aquilo vai acabar mexendo com a gente e a gente desequilibra também. Então, aí, de novo, o vigiar e do orar e vigiar está aí. Se a gente percebe que a situação está levando a gente ao desequilíbrio, é o momento da gente vigiar, parar e escalar. Existe uma passagem do Evangelho, que foi escrito pela irmã Rosália, que ela fala justamente sobre isso. Sobre a gente, às vezes, se calar frente àquele que é mais, ela coloca a pessoa mais ignorante, mesmo que a gente tenha razão, por uma questão de caridade. Porque a gente não vai convencer aquele que está ali. Então, para que continuar a discussão? Para a gente se desgastar? Para a gente se desequilibrar? É aí que a gente abre a brecha para o mal. Tem hora que a gente tem que ficar quieto, mas a gente é orgulhoso, né? A gente é vaidoso, aí a gente quer rebater, a gente quer mostrar para o outro a verdade. Não adianta. Tem gente que não vai ver. Tem gente que a verdade vai estar na porta dele e ele não vai enxergar. O que cabe a nós? Perdoar, fazer uma oração por ele e fazer uma oração por nós também, para que a gente não caia na tentação de entrar naquele desequilíbrio. Mas vamos continuar falando aqui do estado de mães e dos poderes ocultos, senão a gente não termina nunca. Então, aqui. Que se deve pensar da crença no poder que certas pessoas teriam para enfeitiçar? Lembrando que a gente conhece da história, das fábulas, os feiticeiros, sempre tinha um sacerdote que tinha poderes especiais. O que são esses poderes especiais, gente? Magnetismo. A gente não conhece o fenômeno da hipnose? A pessoa é feiticeira? A pessoa tem poderes especiais? Não, ela tem uma técnica, um magnetismo que consegue envolver. E, é claro, dependendo se aquela pessoa, se ela tem características mais, se é um espírito mais evoluído ou menos evoluído, ela vai usar aquele magnetismo que ela detém com o seu propósito. Mas não é milagre, não é nada fenomenal, não é nada... E ele fala num trecho aqui, Kardec, os espíritos falam sobre isso, que quem conhece os fenômenos espíritas e os fenômenos magnéticos vai entender que essa feitiçaria, essa energia, na verdade, não existe. São fenômenos que a ciência pode explicar pelo magnetismo e que eles não existem. Mas que existe, sim, uma força, que é uma força magnética, que pode levar a alguns feitos. Mas isso não chega a ser nenhum fenômeno, a pessoa não tem um determinado poder. E, de novo, se Deus o assim decidir, também o Deus pode tirar. E a gente sabe que esses fenômenos perpassam por uma coisa chamada mediunidade. Nós não temos hoje na nossa casa as pessoas que têm a psicografia, a psicofonia, a vidência. Hoje nós entendemos isso como os fenômenos espíritas.
Então, naquela época, nos tempos atrás, eles tinham, às vezes, uma clarividência, uma vidência. Então, eles tinham, sim, mas não era um poder que deixava os sobrenaturais. Era um fenômeno físico, não deixa de ser físico, que faz parte do nosso corpo físico, e associado à nossa mediunidade. Agora, é claro que o uso dessas faculdades mediúnicas, se a pessoa tiver uma índole boa, ela vai usar para o lado do bem. Se ela tiver uma índole ruim, vai usar para o lado do mal. E daí sofre as consequências disso também. Com relação aos talismãs, Kardec também pergunta se existem objetos que podem conferir determinada força, ter determinadas atividades, e eles também dizem que não. Não existe qualquer objeto que possa trazer limpeza ao ambiente, afastar os maus espíritos. Não existe. O que existe, na verdade, é que alguns desses objetos, na realidade, a gente pode trazer uma atenção para a pessoa na hora que ela faz uma determinada, como por exemplo, um exemplo clássico. As velas, por que aí fala, por que o espírito não acende vela? Não é por nada, não é preconceito, não é nada. Mas é que no espiritismo a gente já entende que a gente não precisa acender a vela para chamar Deus. Se a gente se reunir no nosso quartinho, sentar, se concentrar, elevar o nosso pensamento, e isso é o ponto fundamental, é o nosso pensamento e não os objetos que estão à nossa volta, a gente se conecta com a espiritualidade superior. Não podemos também, de novo, ser críticos com aqueles que necessitam ainda acender sua vela para um momento de concentração, porque a pessoa também não está fazendo mal nenhum. A não ser que acenda a vela num lugar esquisito e pegue fogo no apartamento, não está fazendo mal nenhum. Mas, se a pessoa necessita daquele objeto para um momento de concentração, não há mal nenhum. Só que, de novo, a vela não vai fazer milagre. A vela não vai provocar nenhum efeito. O que provoca o efeito, as mudanças ambientais? O nosso pensamento. Quem tem energia para modificar ambientes, quem tem energia para se conectar com o alto ou com os inferiores, é o nosso pensamento. Não há objeto que mude isso, não há vela que mude isso, é o nosso pensamento. O nosso pensamento é que nos conecta, porque Deus nos conhece completamente, Ele sabe o que pensamos. Porque a gente pode estar ali acendendo 15 milhões de velas e o nosso pensamento está no mal. Então, assim, não adianta, não tem objeto que vai fazer a gente se conectar com o bem. Tem o nosso pensamento, tem as nossas atitudes. Isso sim é que nos conecta com o alto. Por fim, ele fala nesse trecho, ele fala dos feiticeiros. Os feiticeiros, se a gente for olhar bem, os feiticeiros daquela época, nada mais eram do que os médiuns. Só que como naquela época, nas épocas antigas, não se tinha ainda, apesar de se ter um conhecimento da vida futura, mas era um conhecimento ainda muito rudimentar, se acreditava que essas pessoas eram dotadas de uma particularidade muito grande e eles eram chamados feiticeiros. Aí eu vou ter que chamar a atenção de uma coisa. Os feiticeiros daquela época, que tinham vidência, presciência das coisas, realmente eram dotados de mediunidade. Mas eu vou chamar a atenção de uma outra classe de feiticeiros que se dotavam na época, para a gente ver como as coisas mudam com o conhecimento, que eram as bruxas. A gente teve o fenômeno no século XIII, século XII, XIII, XIV, até o século XV, que foi uma grande caça às bruxas. Quem eram essas bruxas? Eram mulheres que moravam nos interiores, em lugares isolados, em que provavelmente seus maridos, elas moravam sozinhas, geralmente eram mulheres que eram viúvas, ou mulheres bastardas que eram abandonadas. Então, essas mulheres, elas viviam isoladas e elas tiravam tudo que elas tinham para sobreviver, elas tiravam da natureza. Então, uma das coisas que elas faziam naquela época é preparar elixires, alguns medicamentos para o seu tratamento. Então, naquela época começou, como a gente tem, desde essa época a gente tem a língua muito grande, quando você queria falar mal de uma pessoa dessa, dizia, aquela mulher ali está preparando o elixir para encantar não sei o quê, para fazer não sei o que lá. Então, nessa época, essas mulheres que viviam nesses ambientes e que preparavam seus medicamentos, preparavam seus elixires de origem das plantas, elas eram perseguidas, porque se acreditavam que elas tinham algum poder magnético, alguma coisa diferente, que elas fossem feiticeiras. Podia até ser que tivessem, algumas tivessem mediunidade, por que não? Só que elas eram mal compreendidas.
E o que faziam? Houve uma imensa... Agora, eu acho engraçado que nessa época, parêntese, não estou levantando a bola de nada, tá, gente? Feiticeiro homem era um espetáculo, agora a mulher era bruxa, né? Mas, enfim, vou fechar parêntese aqui e não vou continuar com essa história. Hoje não, o Dia das Mulheres já passou. Mas estamos na Semana da Mulher. Mas, enfim, as mulheres naquela época eram queimadas sob a forma de bruxa, mas elas nada mais eram pessoas que conheciam fenômenos da natureza, que utilizavam da natureza para o seu sustento, e provavelmente também elas eram médiuns, possíveis médiuns. Então, se elas tinham alguma vidência, se elas tinham alguma presciência, é por conta dos fenômenos mediúnicos. Mas, naquela época, como a gente já discutiu, era uma fase de uma grande ignorância. Então, isso foi levado como um fenômeno, como uma coisa sobrenatural, e isso a igreja, naquela época, se confrontou com aquilo, achou que era uma coisa proveniente do mal, e essas mulheres foram perseguidas. Mas esses feiticeiros, essas pessoas, nada mais eram do que médiuns, e que hoje a gente compreende pelo conhecimento do espiritismo e pelo conhecimento dos fenômenos mediúnicos, dos fenômenos de magnetismo, a gente consegue compreender. Agora sim, por fim, Kardec pergunta sobre bênçãos e maldições. E aí ele vem com a pergunta: pode a bênção e a maldição atrair o bem ou o mal para aquele que são lançados? E aí a resposta de Kardec é: Deus não escuta a maldição injusta e culpado perante ele se torna a que profere. Só que a gente tem que lembrar de um detalhezinho, que apesar dos espíritos não terem colocado aqui: pensamento é força. Pensamento é força. E a gente tem que ter muito cuidado com o nosso pensamento. Porque o nosso pensamento, às vezes a gente pensa assim, não, mas agora eu estou estudando a doutrina espírita, eu só penso coisa boa 24 horas por dia. Será? Eu estou pensando aqui 24 horas por dia. Será que não tem nenhum pensamentozinho negativo? Então a gente tem que tomar cuidado. Porque tudo depende, é como se fosse um rádio, como se fosse a nossa internet. Se a gente conecta a nossa internet, a gente está captando o Wi-Fi. Se eu estou conectada com coisas boas, eu estou aqui, conectada com Francisco de Paula. Mas eu poderia estar conectada com porcaria também. Tudo é uma questão de como a gente se posiciona. A maldição, ela pode pegar ou não, dependendo, a pessoa está lá lançando. Ótimo, a gente já falou disso mais no início também. A maldição, ela pode ser lançada. Cabe qual é a melhor forma da gente se prevenir de uma maldição que pudessem ter lançado contra nós? O nosso pensamento. Quando a gente fala, nossa, lançaram uma olhada em mim aqui em casa, está tudo dando errado. A gente tem que mudar o padrão vibratório, que às vezes até tem algum espírito que está ali perturbando, que pode estar precisando de ajuda também. Não vamos esculhambar o coitadinho do irmãozinho que vai ali, que às vezes ele precisa de ajuda, às vezes ele está ali provocando a perturbação para ele ser ajudado. O objetivo dele não é apenas fazer o mal, ele precisa de ajuda. Então a gente tem que ser caridoso com o criminoso. Criminoso encarnado, criminoso desencarnado, ele pode estar precisando de ajuda. Então, a gente que tem que fazer neste momento é entrar em oração. Pedir a Francisco de Paula que, caso tenha perturbação, que ele seja envolvido e conduzido para um lugar de tratamento. Porque se a gente ficar, aqui tá ruim, só chega coisa ruim, olha, tá tudo ruim, tá tudo destruindo na minha casa, tá tudo caindo. Se a gente entra nessa sintonia, a gente está vibrando como ele. E a gente não consegue contornar essa vibração. Então, depende muito de nós, de como pensamos, de como agimos. É fácil? Não. Porque tem coisas que acontecem conosco que dói. E aí, como é que você responde à dor num primeiro momento? Mas a gente precisa começar a aprender a mudar o nosso padrão, mesmo quando dói, mesmo quando é difícil. E aí, nesse trecho aqui, os espíritos terminam falando o seguinte: jamais a bênção e a maldição pode desviar da senda da justiça a providência, que nunca fere o maldito, senão quando mal, e cuja proteção não há coberta, senão aquele que a merece. O auxílio só vem quando a gente merece. O auxílio só vem quando a gente faz a nossa parte. Então, não adianta a gente ficar esperando que os espíritos vão resolver tudo para a gente. Eles até tentam auxiliar, e na maioria das vezes a gente atrapalha. Então, o que a gente tem que se fazer é se colocar em posição de ajuda. Eu só vou pedir só desculpa, porque eu esqueci de falar sobre um fenômeno que eles colocaram, que era o fenômeno de cura, que tem a ver com isso da questão do merecimento, que eles perguntam se é possível a pessoa deter um poder que seja capaz de curar. Talvez os espíritos tenham feito dessa forma para ficar justamente sobre esse poder de cura, já que a gente está buscando tanta cura para esse vírus que está por aí.
E ele responde, as pessoas têm sim um poder, algumas delas são dotadas de poder de cura, tanto que na nossa casa nós temos a câmara de cura e esse tratamento é feito através do passe magnético. Mas a pessoa ela só recebe essa cura quando ela tem merecimento. E como é que a gente adquire merecimento? Fazendo aquilo que Jesus nos ensinou, fazendo aquilo que Deus espera de nós, fazendo de novo, como disseram as leituras iniciais, a nossa parte. Então, que a gente aprenda dentro da doutrina espírita, dentro dos ensinamentos de Jesus, a fazer a nossa parte, que é isso que nossos irmãos conclamam. Porque eles querem nos ajudar, eles estão aptos a nos ajudar, mas a gente tem que fazer a nossa parte, senão eles não conseguem, a vibração deles é elevada. Se nosso ambiente estiver desequilibrado, desarmonizado, eles não conseguem chegar até nós. Então, que a gente aprenda a ir até eles. Jesus falava, vinde a mim. Como é que nós vamos a ele? Tentando elevar o nosso padrão vibratório para que ele, de fato, possa estar perto de nós. Que a nossa semana, o restante da nossa semana, seja de muita paz, de muita reflexão, para que a gente possa atingir essa cura que a gente tanto busca, nossa cura física e nossa cura espiritual. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Patrícia, muito obrigada. O estudo foi maravilhoso, foi muito esclarecedor, muito bom, riquíssimo. E a gente convida aqui os irmãos a relerem as perguntas no Livro dos Espíritos, é super importante. As perguntas são 541 até a 557. Muito obrigada, Patrícia. Ela trouxe elementos fundamentais que vão nos ajudar agora na nossa prece de irradiação, porque tudo é uma questão de equilíbrio, tudo é uma questão de a gente se conectar. E como é que a gente se conecta? Como a Patrícia falou, elevando o nosso padrão e não esperando que desça, elevando o nosso padrão. Por isso, queridos, eu vou pedir que todos nós fechemos os nossos olhos, respiremos fundo, pausadamente, elevando os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula, aos benfeitores da nossa casa, a irmã Sheila, e pedindo, em primeiro lugar, perdão por qualquer ato ou pensamento que tenha magoado, ferido o irmão nosso. E que tenhamos essa capacidade de perdoar as ofensas contra nós. Que a gente possa eliminar dos nossos pensamentos essas emoções negativas de ressentimento e de mágoa, para, então, sim, pedir ao nosso Pai de infinito amor amparar todos os necessitados, aqueles que necessitam da segurança, aqueles que necessitam de alimento, de moradia, de emprego, os presidiários, os que sobrevivem em locais de extrema carência, de conflito armado. Console aqueles, Senhor, que perderam seus entes queridos em qualquer circunstância, especialmente pela Covid, e de quem não puderam até nem se despedir. Console seus corações. Ilumine aqueles que, como nós, podem levar uma palavra de consolo ou um consolo material às crianças, aos velhos desamparados, às famílias sem teto, sem alimento, sem esperança. Que os profissionais de saúde de todos os setores possam receber nossas vibrações de amor e gratidão e respeito. Inspire os nossos governantes, Senhor, a trabalharem com bom senso, com compaixão, com boa vontade e união,
pela paz, pela saúde e pelo bem-estar do povo. Ajude-nos, Senhor, finalmente, a manter os nossos lares em harmonia, em serenidade, e que, a partir deles, nós possamos construir um mundo melhor. Eu queria ler rapidamente a prece por esperança, que é do irmão José, pelo espírito do irmão José, do livro Preces e Orações de Bacelli, Carlos Bacelli. Senhor, que em nossos corações jamais se arrefeça a esperança em melhores dias para nós e para toda a humanidade. A esperança de que nossos sonhos se realizem, de que venhamos a colimar os objetivos que anelamos, de que as nossas mais íntimas aspirações se concretizem. Que a esperança sempre nos sustente na busca de paz que empreendemos. Quando tudo conspire contra os nossos anseios de felicidade, que a esperança seja a estrela que nunca se apaga em meio à espessa escuridão do caminho. A esperança é a certeza do amanhã tranquilo. Tu és, Senhor, a nossa esperança maior. Em ti esperamos e confiamos, hoje e sempre. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, com essa esperança no nosso coração, sabendo de tudo aquilo que Jesus nos trouxe e que a doutrina espírita nos explica de maneira tão clara, inequívoca, vamos agradecer através da prece que será feita pela nossa irmã Néia. Por favor, Néia. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Gratidão, Senhor, por esse banquete espiritual que iniciamos a nossa quarta-feira. Banquete espiritual, sim, porque recebemos muito alimento, muito ensinamentos para nos confortarmos, para aliviar as nossas tensões, as nossas angústias, os nossos medos. Então, Senhor, essa grande família espiritual da casa de Francisco de Paula, nesse momento, simbolicamente, estamos todos ajoelhados diante de Ti, agradecendo por essa oportunidade, embora virtualmente, mas nos sentindo dentro da casa de Francisco de Paula para receber as bênçãos finais dessa reunião que tanto nos ajudou e que para termos uma semana com muita tranquilidade, com muita paciência, com muito perdão, com muita tolerância, com os cuidados, como a irmã falou, do orai e vigiai, para continuarmos a nossa evolução. Gratidão, Senhor. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Muito obrigada a todos pela presença, por estarem todos vibrando nessa mesma sintonia de amor, todos nós com a mente em nossa casa. Agradecemos muito a nossa irmã Sheila, que está sempre conosco, sempre, sempre, sempre. Muito obrigada a todos. Confiem. O André Trigueiro, ele repete do Hermógenes aquela: eu entrego, eu confio, eu aceito e eu agradeço. A gente refletindo o que a gente entrega, por que a gente confia, por que a gente aceita e agradece, a gente vai entender o que a doutrina espírita nos mostra, o consolo que ela nos traz por esses motivos, né? Então, que a paz esteja com todos nós, em nossos lares. Uma boa semana a todos. Até a próxima semana.